dia! Bom dia, amiga! Vocês estão bem, gente? Vocês já estão acostumando a acordar cedo? Eu já tô. Já acordei às 5 da manhã, já tomei banho, já arrumei esse cabelo. Bom dia, Fran. Bom dia, Thalia. Oi, Dri. Bom dia. Bom dia lá. Ai, gente, as pequenas da lá que vem, acompanha. Bom dia, Fer. Bom dia lá. Vocês estão bem, gente? Como estamos? Ai, essa música canta. O Instagram me bloqueia se eu deixar ela. Espera que eu vou achar uma música que ele não me bloqueie, gente. Uma que vocês estão bem? Tô acordando antes do despertador até. Gente, é muito maluco, né? A gente acostuma. E eu falo que a alma de vocês estava esperando isso aqui faz tempo. Antes do despertador também. É porque o que tá acontecendo, gente? A gente tá fazendo um levante aqui. Vocês estão entendendo que está acontecendo um levante de mulheres e de casas? Vocês estão num sábado, 6 horas da manhã. Aqui, vocês ficaram a semana toda, né? Desde que a gente começou. Então está acontecendo um levante, gente, porque a mulher, ela é o raio de luz da casa, né? Eu falo que só uma mulher pode transformar o cenário de uma casa. Um homem, ele não tem esse lugar, ele não foi feito para esse lugar, né? A mulher foi, bom dia, pá. A mulher foi feita para esse lugar de nutrir, de cuidar da vida espiritual da casa dela, de jejuar pela casa dela, de orar pelos filhos dela, pelo marido dela. Então, pra quem não tem marido, gente, eu sei que às vezes eu falo de orar pro marido, até nas constelações, né, eu falo do marido. Mas quem não tem marido, orem pelo futuro marido de vocês, porque ele já está em algum lugar, entendeu? Ore para Deus transformar, quando é namorado, o coração dele, para que ele sinta paz, né? Para vocês darem um próximo passo. Então, tudo isso está na mão da mulher. E vocês estão fazendo um levante aqui, porque quando um ou mais, né, estão comigo lá, eu estarei. E é surreal. E aproveitem esse tempo, gente. Peçam a resolução daquilo que vocês querem, né? Eu sei que cada uma tá aqui por um mover, por às vezes algum motivo, alguma busca de clareza, alguma busca de milagres, alguma busca de resposta, né? E um jejum, ele é feito para isso também, para que vocês peçam. Peçam e serão atendidos. Batam a porta, né? E eu abrirei, né? E eu abrirei, não misturei tudo, mas para quem bate a porta, vai ser atendido. Para quem procura, vai ser atendido. Então, busquem, peçam, né? Não tenham medo de pedir, gente. Não tenham medo de pedir. Não tenham medo. Nossa, no meu jejum, o que eu falo para Deus, o que eu agradeço, o que eu peço, eu também agradeço muito, mas eu também peço, sejam claras, peçam direcionamento. Falem, Senhor, me traz clareza da determinada situação que eu tô vivendo, me mostra, Senhor, qual é o próximo passo, me traz clareza de como falar. Às vezes vocês estão com algum assunto para conversar com alguém, me traz clareza, Espírito Santo, de como conversar, de qual é o melhor momento para conversar, me traz as melhores palavras para eu conversar. Coloca, Pai, aquela pessoa na minha frente, a que eu precisar para eu conversar. Então, assim, peçam, falem, né? Esse tempo de jejum é um tempo para vocês ouvirem direcionamento, clareza, um tempo para vocês viverem milagres mesmo. Aproveitem que vocês estão conectadas com a fonte, sabe, gente? E às vezes a gente não aproveita isso. A gente falou aqui sobre profetizar, sobre a própria vida. Só que Deus é um Deus de detalhes, Ele gosta de mínimos detalhes. E às vezes uma coisa que parece fútil para você, para Ele não é, né? Nada que pareça fútil aos seus olhos, mas que é um desejo do seu coração, vai ser fútil para Deus. Ele não vai deixar de atender, claro que se estiver nos planos dEle. Mas Ele vai fazer o movimento. Gente, eu já vivi tanta coisa com o Espírito Santo. Tanta coisa com o Espírito Santo, assim, ó. Dele mover a gente de país para viver alguma coisa.
Meu marido teve um tempo que meu marido, ano passado, ele falava assim pra mim: amor, eu tô sentindo tanta vontade de ir num show gospel internacional, que ele ouve muito os louvores internacionais. Eu tô sentindo tanta vontade. E ele tinha comentado isso comigo. E ele precisou ir pra Califórnia, e Deus tocou no meu coração. Eu senti o direcionamento do Espírito Santo falando: vai com ele. Aí eu falei: pra Califórnia, Senhor? O Senhor sabe o preço da passagem da Califórnia? Que a nossa cabeça já vai pra realidade, né, gente? Deus fala, mas a nossa cabeça ela já quer ver o custo, ela já quer ver. Aí eu orei, catei minha biblinha rosa, orei, falei: Senhor. E aí veio outra confirmação: vá. Fechei minha agenda, comecei a procurar passagem. Gente, os únicos dias que eu podia ir, eu achei uma passagem com as milhas que eu tinha, mais R$1.000 que dividia em 10 vezes. Aí eu falei: não, é isso. E fui com ele. Chegando lá, ele olhou, descobriu que tinha um show em Vegas, né? A gente tava em Los Angeles e tinha um show em Vegas. Gente, qual é a possibilidade? Falem pra mim. Quem já foi pra Vegas, sabe? Vegas é uma cidade, assim, ó, que eu falo que ela é fim de balada. Sabe fim de balada? Que fica um monte de bêbado na porta da balada, assim, meio caído no chão, meio... Isso é Vegas. Qual é a chance de ter um show gospel em Vegas? A hora que eu olhei, eu falei: não é possível. Aí ele entrou e falou: ai, amor, não tem mais ingresso. Nessa hora eu falei assim: Deus não ia fazer esse rolê pra não ter ingresso. Eu falei: amor, calma, vamos continuar vendo. Até sexta-feira, que é o show, vai aparecer. Se Deus quiser que a gente esteja lá nesse show, vai aparecer. Gente, no dia do show, 5 horas da tarde, eu tava buscando ele na empresa lá em... que ele tava atuando. Peguei ele olhou pra mim e falou assim: você não sabe, apareceu 2 convites agora. Eu falei: bora, a gente não vai nem voltar pro hotel, a gente vai. E a gente foi. Gente, o ingresso que apareceu pra gente era metade do valor. Tinha sido um casal que tinha desistido de ir no show. E quando a gente chegou no show, foi o show do Brandon Lake. Pra quem não conhece, as músicas dele são maravilhosas. Foi maravilhoso o show. Ele pegou... Bom dia, Má. Ele pegou o microfone. Ele falou assim: isso não é um show, é um culto. Vocês foram enganados. E foi a coisa, gente, mais linda que eu já vivi na minha vida. Você entendia tudo que ele falava? Não, mas eu entendia o que estava acontecendo ali. E ele olhava, e ele gritava assim: ó, Jesus está em Vegas. E aquele momento que ele falava isso, Jesus também está em Vegas, eu falava: cara, como a gente é, né? Porque se tem um lugar que Jesus iria estar, era em Vegas. É fácil a gente estar em lugares que as pessoas já estão prontas para viver aquilo. É fácil a gente falar com pessoas crentes. É fácil. Só que o quanto é pra gente trazer isso aqui para lugares improváveis. Improváveis. E basicamente, gente, quando vocês vivem isso aqui, vocês passam a ser essa presença de Deus em muitas Vegas que existem por aí, né? E talvez a nossa Vegas é aquele grupo de amigos que tá fora do ar, aquela família que ainda não entendeu a honra da casa, que os responsáveis da casa ainda estão em balada, ainda estão em bar. E não que esses lugares são lugares ruins, gente, mas a gente sabe que existe um movimento ali mais profundo, né? Então, tudo isso para dizer o quê, gente? Quando Deus quiser mover você de lugar, Ele vai mover. Quando Deus quiser que você esteja no lugar, você vai estar. Bom dia, Gil. Você vai estar. Não vai ser com as suas mãos, mas Ele vai mover de um jeito que não vai ter como você não entender que é Deus. Não vai ter como você não entender que é Deus. Gente, eu tava com muita saudade de uma amiga minha. E na quinta-feira, eu tava mandando mensagem pra ela falando: amiga, a gente precisa combinar de almoçar. Vamos combinar de almoçar semana que vem? Tô com saudade, vamos papear e tal.
Ontem eu cheguei no curso em São Paulo, quem estava no curso? Essa minha amiga. A gente sentou, almoçou. Eu falei, meu Deus, enquanto eu tava falando com ela, Deus já tinha tudo isso aqui preparado. Tudo isso preparado. Aí eu falei, meu Senhor amado. Então, assim, às vezes, eu gosto de trazer também que às vezes a gente passou algumas coisas na nossa vida que a gente acha que foi tempo perdido. Sabe aquele trabalho que você fala, ai, o que eu fui fazer lá? Meu Deus, fiquei 2 meses no lugar e saí. Pra que eu fiz isso? Deus já tem um plano. Quando eu comecei a atender, o que eu atendi de gente que tinha passado na minha vida em algum lugar, vocês não têm noção. Então, assim, nada do que você viveu na sua vida é perdido. Ninguém que Deus colocou no seu caminho com intenção e propósito vai ser perdido. Ninguém. Então, tudo isso para dizer, calma. Calma. Que se for para Ele te mover de lugar, Ele vai mover. Não vai ser a sua conta bancária de agora que vai te dizer se vai ou não. Não vai. Aliás, gente, a sua conta bancária perto de Deus não é absolutamente nada para Ele. Só que o nosso problema é que a gente olha para a nossa vida a partir dali. E minhas queridas, não é. Não é, porque quando Deus quer, Ele vai mover qualquer pessoa para te trazer a provisão. Ele vai mover a empresa para te trazer a provisão. Ele vai te trazer a provisão. Se Deus te deu uma palavra, Ele não é homem para que minta. Ele vai te trazer a provisão. Só que você acredita que Ele vai te trazer a provisão? A questão não é Ele trazer, a questão é você acreditar que Ele vai te trazer a provisão. Se Ele quiser, Ele vai te trazer a sua futura empresa prontinha na sua cabeça. A provisão para você montar, se for um plano dEle. Então, para de olhar o mundo com a sua conta bancária. Ela não é nada. Ela não é nada, gente. Ela não é nada. Não é nada. Não é nada. Nada, nada, nada. Sua conta bancária não diz absolutamente nada para Deus. É simples. Agora, quando você fica com os olhos no dinheiro, não dá para honrar 2 senhores. Não dá para você honrar o dinheiro e Jesus. Não dá, porque enquanto você fica com seus olhos no dinheiro, você tá esquecendo a coisa mais preciosa. Pensa, gente, quando você fica com os olhos no dinheiro, é quando você tem sabe aquelas moedinhas, carteirinha de moeda que a gente tinha antigamente? Imagina que você fica olhando para um negocinho de moeda. Aí tá o dono, um caixa eletrônico, o banco, o dono do ouro e da prata, falando assim, amada, por que você tá agarrada nessas moedinhas? Eu tô aqui, abençoada. Por que você tá contando moedas se esse tempo já acabou? Se eu estou aqui, peça e será atendida. Outro dia, gente, eu tava assim, nossa, Deus, eu precisava tanto que entrasse uma provisão de um valor X para que eu fique tranquila, para o meu caixa da empresa ficar tranquilo, para eu fazer minhas coisas tranquilamente. E eu entrei a atender um atendimento de uma pessoa que já tinha pago, inclusive, que não ia entrar um valor nenhum ali. Quando eu acabei o atendimento dessa pessoa, que eu estava quase desligando, ela olhou e falou assim para mim, sabe o que eu ia perguntar para você? Esqueci. Eu posso adiantar 10 sessões? Pagar 10 sessões adiantada? Falei, pode sim. Qual era o valor que o abençoado queria pagar adiantado? Alguém adivinha? Mais do que eu precisava. Porque Deus não vai te dar só aquilo, Ele vai te dar infinitamente mais do que você pede.
infinitamente mais do que você pede. Só que a minha cabeça antes já tava assim, será que eu pego, né, giro de caixa? Será que faz sentido? Será que não sei o quê? Eu só penso assim, é isso. Tá. O que mais? O que mais? Porque dinheiro não é nada pra ele, gente. Absolutamente nada. Absolutamente nada. Só que dinheiro virou o Deus de muita gente. Durante anos foi o meu. Durante anos o dinheiro foi o meu Deus. Se eu tinha dinheiro, eu tava bem. Se eu não tinha dinheiro, eu não tava bem. Se eu tinha, ele era bom. Se eu não tinha, Deus se esqueceu de mim. Meu Deus. Você quer dinheiro pra quê? O que não é suficiente pra você? Óbvio que a gente tem conta, que tem isso, tem aquilo. Mas o que tanto você tá buscando no dinheiro? Por que ele virou o seu foco, o único foco? Você busca tanto dinheiro que você se esqueceu dos seus sonhos. Você busca tanto dinheiro que a hora que ele entra, você não usa para os seus sonhos, você não usa para a vida. Você pede tanto dinheiro para Deus que a hora que ele chega, você enfia no carrinho da Shein para pedir de novo. Será que eu preciso pedir dinheiro? Ou eu já tô na hora de pedir sabedoria? Ou já tô na hora de pedir para que Deus me ajude a crescer para lidar com ele? Porque tem horas que a gente não precisa do dinheiro, a gente precisa aprender a crescer, a parar de ser uma criança mimada. Que tudo que olha quer comprar. Ai, eu mereço, ai, eu mereço, ai, eu mereço. Né? Então, gente, façam algo bom. Deus vai te dar mais sabedoria. Ai, Rê, porque eu não consigo. Eu sou descontrolada. Peça, aproveita que você tá no jejum. Aproveita que você tá aqui no jejumzinho. Peça. Sabedoria. Deus me dá sabedoria para investir os meus recursos. Vamos abrir Provérbios? Cadê? Pera aí, segura. A Mulher de Provérbios, gente, da Amanda Vreck aqui, ó, para quem quiser. A Amanda, gente, ela faz muitas lives. Foi assistindo as lives dela que eu entendi muita coisa. A mulher virtuosa e a prosperidade do marido. Bom dia, não! O marido tem plena confiança nela e ela lhe enriquecerá a vida grandemente. Ela faz bem e não mal todos os dias de sua vida. Deixa eu ver se eu acho. Vamos lá. Uma das características mais destacadas da mulher sábia é sua capacidade de enriquecer a vida do marido, não apenas em termos financeiros, mas também emocionais e espirituais. A mulher sábia age com prudência, sabedoria e amor. Proporciona ao seu esposo uma vida saudável, cheia de honra e força. Ela não contribui somente para o bem-estar material, mas é responsável por criar um ambiente de crescimento e prosperidade dentro do lar. A sabedoria não se limita apenas ao controle financeiro, mas à capacidade de influenciar positivamente em todos os aspectos. Deixa eu achar, Provérbios 31. Sete, 4. Gente, eu já li Provérbios inteiro. Provérbios é maravilhoso para quem vai começar a ler a Bíblia, tá? Ele é curtinho, ele é... Provérbios 31. Ele é bem gostosinho de ler.
Acabei de abrir minha Bíblia. Meu Deus! Provérbios aí também, pá. Eu vou ler uma parte de Provérbios 31, tá? Que é essa que eu tava lendo. Uma esposa exemplar, feliz quem a encontrar. É muito mais valiosa que os rubis. Seu marido tem plena confiança nela e nunca lhe falta coisa alguma. Ela só lhe faz o bem e nunca o mal, todos os dias da sua vida. Escolhe a lã e o linho com prazer, trabalha com as mãos. Como os navios mercantes, ela traz de longe as suas provisões. Antes de clarear o dia, ela se levanta, prepara comida para todos os de casa e dá tarefas às suas servas. Ela avalia um campo e o compra. Com o que ganha, planta uma vinha. A mulher é próspera, gente. Ela é sábia. Entrega-se com vontade ao seu trabalho. Seus braços são fortes e vigorosos. Administra bem o seu comércio lucrativo. Está na Bíblia. Administra bem o seu comércio lucrativo e sua lâmpada fica acesa durante a noite. Vocês ouviram a parte? Administra bem, porque eu também ouvi, porque eu também é um orar e vigiar com essa parte, galera. Dinheiro é a dor, dinheiro e relacionamento sempre foi a dor da minha vida. Assim, tamo junta. Tamo junto, mas vamos lá. Administra bem. Então, vou voltar aqui, ó. Como os navios mercantes, ela traz de longe as suas provisões. Ou seja, larga em mão de achar que a mulher de Provérbios da Bíblia é a esposinha troféu lá. Que agora tá uma onda da esposa troféu, né? Todo mundo quer ser esposa troféu. Mas não quer ser esposa sábia. Então, ela traz provisão pra casa dela. E trazer provisão, às vezes, não vai ser só trabalhar fora e trazer o dinheiro. Às vezes vai ser trazer uma ideia para o seu companheiro. Então, como os navios mercantes, ela traz de longe as suas provisões. Antes de clarear o dia, ela se levanta, prepara a comida para todos os de casa e dá tarefas às suas servas. Experimenta. Acordar mais cedo que a sua casa inteira, que os seus filhos, que o seu marido, que a sua filha. Experimenta. Aí você vai montar uma mesa de café da manhã igual você monta para os outros. Não vai colocar copinho de requeijão para tomar café, você vai colocar uma xícara bonita, um jogo de xícaras. Abençoada, se você tem uma casa e você não tem um jogo de xícaras bonito, você vai hoje na Maravilhas do Lar, na Havan, em qualquer canto para você comprar. Se não tiver uma toalha de mesa bonita, você vai comprar junto. Se você não tiver os pratinhos combinando, você vai comprar um joguinho. Quantas pessoas tem na sua casa? 4? Compra 4. E você vai experimentar montar essa mesa e esperar essas pessoas acordarem e verem ali. É incrível. Gente, isso muda a atmosfera de uma casa. Isso muda a relação com os filhos. Isso muda a relação com o marido. Manda um beijo pra ela, Ju. Isso muda tudo. Isso muda tudo. Experimentem fazer isso. Então, antes de clarear o dia, ela se levanta, prepara comida para todos os de casa e dá tarefas às suas servas. Vamos lá, gente. Imagina a cena. Você acorda já estressada, irritada, acorda junto com todo mundo, aí todo mundo já começou a falar. Quem tem criança em casa sabe que a criança acorda já falando seu nome 19 vezes, aí você nem abriu o seu olho, já tá, mãe, ô mãe, ô tia, ô mãe, onde tá meu uniforme? Ô mãe, onde que tá não sei o que, mãe, o livro que era pra livrar hoje, mãe, não sei o que, não é assim? Ou é só aqui em casa? Não é assim que funciona, gente? É assim. Aí, quando você acorda assim, com todo mundo já,
Você fala, ai, Rê, não tenho tempo para fazer o devocional, não consigo, de manhã passa tão rápido, à noite eu tô tão cansada que eu não consigo. É assim, gente, em toda casa é igual. Toda casa é igual. Entendeu isso? Toda casa é igual. Aí você fica assim, ó. Meu Deus, o uniforme da menina, misericórdia do céu, já são 7 horas, menina, 7h20, vamos correr. Menina, pega o sapato, pega não sei o que, pega, vai maquiando no carro, minha filha, quer maquiar no carro, vai no jogo. É assim. Agora, experimente acordar cedo. Acorda meia hora mais cedo. Não tô falando de uma meia hora, gente. 30 minutos. Você não vai morrer de acordar 30 minutos mais cedo. Você não vai morrer de acordar às 6 ao invés de 6h30. Você não vai morrer de acordar às 5h30 ao invés das 6. Para coar um café em paz, na paz do Senhor. Para botar um louvor, para fazer um café, para montar a mesa para tua família. Ah, mas é segunda, e daí? Você sabe quando você vai morrer? Ou você nasceu para olhar sua família só de sábado e domingo? Porque só de sábado e domingo que vocês lembram que vocês têm família. Aí vocês querem ser a mulher sábia no sábado e domingo. Aí sábado e domingo a mesa tá linda. Mas e na segunda, meu anjo? E na segunda, como é que tá a sua mesa? Viver beleza e o privilégio de viver o ordinário. É isso mesmo. A vida real acontece de segunda a sexta. Quando você sentir saudade, você vai sentir saudade da segunda a sexta, que era aquela bagunça, a criança correndo. Aproveite, você não vai sentar a tomar café com seu filho todos os dias, ele vai crescer, vai formar a própria família. E para as que estão casadas aqui, são mães, você não casou com seu filho, você casou com seu marido muitas vezes aqui, né? Quem mora junto, quem ainda tá com o marido, porque vocês se esquecem. Vocês são esposa antes de ser mãe. Que antes de você ser mãe, você era esposa. E que um casal é a base da casa. Não adianta você ser a mãe maravilhosa e o que a sua filha vê na tua casa é um pai sozinho. Porque esse homem é esquecido, muitas vezes. Vocês estão tão focados em ser mãe que vocês esquecem. Vocês esquecem que ela só lhe faz o bem e nunca o mal todos os dias da sua vida. Qual foi a última vez que você fez alguma coisa pelo seu companheiro? Que ele falou, meu Deus, que ele se sentiu visto por você. Que ele viu que você é uma mulher sábia. Esse livro aqui da Amanda Vreck, gente, ele tem uma receita de pão. Pão profético da mulher virtuosa. Está até sujo de farinha, ó. Paola tá nos pão comigo, né, tá? Ai, gente, teve um dia que Deus olhou pra mim. Sabe aquele dia que sua agenda está assim, ó? E o Espírito Santo falou assim, vai fazer pão. Pão recheado pro seu marido. Eu falei, hã? Falei, hoje? O Espírito Santo, sim. Gente, vocês precisam de ver como esse homem ficou quando ele viu que tinha pão de hambúrguer assando feito pelas minhas mãos. Amor, eu vou congelar. Porque, nossa, outro dia que dá vontade de eu comer o seu pão. Não era pão de hambúrguer, é o seu pão. Eu vou só descongelar, amor. Nossa, amor, ficou muito bom. Onde você aprendeu, amor? Você nunca fez pão. Você aprendeu a fazer pão pra mim, pão recheado. Gente, era um pão. Um pão. Vocês podem fazer hoje um pão. Meu marido é o louco do pão. Veja. Então, assim, o Espírito Santo me trabalhou muito. Muito. E a cada pão, a cada bolo que ele fazia, eu fazia, o meu marido prosperava. Era incrível. Eu falava, misericórdia, como, Senhor? É assim, porque quanto mais vocês voltam pro papel de vocês aqui... Então vejam, gente, a mulher sábia, ela não deixa de trabalhar, não deixa de fazer o dinheiro dela, se ela gosta, se ela quer. Não, como os navios mercantes, ela traz de longe as suas provisões. A mulher sábia não tem que ficar fazendo tudo do lar, se ela não gosta, né? Mas ela dá tarefa às suas servas.
Entendeu? Tem muita gente que fala, ai, eu não sou a mulher da Bíblia, porque eu não gosto de fazer faxina. Tudo bem, gente. Eu também não, só que quando a Miriam, a pessoa que me ajuda, tá aqui, eu faço o quê? Eu oriento, eu dou as tarefas. Você pode fazer hoje, catar essa geladeira, limpar tudo, pegar o armário. Dá tarefas. Entrega-se com vontade ao seu trabalho, não é preguiçosa. Entendeu? Não fica com a bunda pra cima o dia inteiro. Não fica, ai. Vou ler, tá, gente? Porque tem um aqui em cima. Amor em seus lábios. Um de meus maiores problemas em aprender a controlar minha ira e minhas palavras foi o fato de que eu havia sofrido maus tratos e abuso nos primeiros anos da minha vida. Como consequência, acabei adquirindo um espírito duro e áspero. Eu estava decidida a jamais permitir que alguém me machucasse de novo. E aquela atitude influenciava as coisas que eu dizia. Embora tentasse dizer coisas gentis e agradáveis aos outros, quando meus pensamentos passavam por minha alma e pegavam toda a dureza e amargura escondidas nela, minhas palavras saíam rudes e ásperas. Não importa o quanto ache que o seu coração está reto diante de Deus. Se você carrega orgulho, ira ou ressentimento em seu espírito, você não pode abrir a sua boca sem expressar essas características e emoções negativas. Por quê? Porque, como Jesus nos disse, a boca fala do que o coração está cheio. Comecei a entender que o Senhor tinha uma obra importante para fazer em mim. A amabilidade passou a ser um fator chave em minha vida. Parte do que Deus me revelou em sua palavra está em Provérbios 31, o capítulo que fala da mulher exemplar. No versículo 26, o autor diz que ela fala com sabedoria e ensina com amor. Quando li isso, pensei, ó Deus, tenho tudo em minha boca menos amor para ensinar. Eu parecia ser tão dura por dentro que sempre que abria minha boca o que saía era um martelo. Talvez você se identifique com essa situação. Você pode ter sofrido maus tratos e abuso como eu, e ainda assim estar cheia de ódio, ressentimento, desconfiança, raiva e hostilidade. Em vez de bondade e doçura, você está cheia de aspereza e amargura. Peça a Deus para curá-la de toda a dor do seu passado e para ajudá-la a desenvolver a amabilidade que Ele quer que você possua. Deixe que as suas palavras de cura fluam da sua boca e mantenha o amor aos seus lábios. Falem, gente. Falem, profetizem, falem. Fale que você é doce, fale que você tem muito amor. Libere perdão para as pessoas. Faça isso. Feche os olhos um pouquinho. Espírito Santo, obrigada por mais um dia aqui, Pai. Obrigada por já nos trazer clareza e discernimento. Obrigada por nos voltar para casa, nos mostrar um caminho de volta para casa, Pai. Que o Senhor trabalhe hoje no nosso coração a amabilidade, a doçura. Que o Senhor nos faça mulheres melhores para dentro da nossa casa. Que o Senhor cure, Pai, toda a dor que ainda existe no nosso coração. Sabe, Pai, tem algumas pessoas que a gente tem dificuldade de perdoar. Que a gente tem dificuldade de esquecer o que fizeram para nós. E que sozinhas a gente não consegue dar conta disso, Pai. É só o seu Espírito. É só você que consegue tocar o nosso coração. Que o Senhor
Traga ao nosso coração, Pai, mais doçura, mais amor. Que o Senhor abra os nossos olhos para a gente enxergar o valor da nossa família, o valor da nossa casa. Que o Senhor nos ajude a abrir os nossos olhos para o que está chamando por nós. E que o Senhor traga uma palavra sua para o dia de hoje, Pai. Uma palavra que vai vir como uma resposta para muitas de nós. Que vai vir como um direcionamento, como uma clareza, Pai. Que o Senhor não permita que a ilusão do dinheiro, do mundo, tape os nossos olhos, Pai, para aquilo que é importante. Que o Senhor não permita que a correria do dia a dia nos deixe ausente da sua presença. Que a gente se lembre sempre que primeiro as primeiras coisas. E você é a primeira coisa, Pai. Vamos na que veio dele. Mantenha a cabeça erguida. Embora nessa vida existam pessoas que nos põem para baixo, também existem aquelas que nos levantam. No Salmo 3, o salmista diz que apesar da situação extrema, ele não está desesperado, nem ficando deprimido, porque a sua confiança está no Senhor, aquele que o faz andar de cabeça erguida. Quando estamos deprimidos, tudo à nossa volta parece desmoronar. Perdemos nossa força, nossas cabeças e mãos e nosso coração começam a pender para baixo. Até os nossos olhos e a nossa voz se abaixam. Ficamos abatidos, porque olhamos para os nossos problemas em vez de olharmos para o Senhor. Jesus, gente, o que a gente falou no começo. Independentemente do que esteja nos deixando abatidas, o Senhor nos encoraja em toda a sua palavra a levantarmos nossas cabeças e mãos e olharmos para Ele. Encontramos um desses muitos exemplos em Gênesis, quando Deus diz a Abraão que havia sido enganado por seu sobrinho Ló para levantar os olhos e olhar ao redor em todas as direções, pois estava lhe dando como herança toda a terra que ele podia ver. No Salmo 24, o salmista diz: Abram-se, ó portais, abram-se, ó portas antigas, para que o Rei da Glória entre. Em 1 Timóteo, o apóstolo Paulo incentivou as pessoas a orarem, levantando mãos santas. Essas instruções são importantes e devem ser lembradas por nós hoje. Quando as pessoas nos decepcionam, Deus quer que, em vez de ficarmos desanimados e deprimidos, decidamos levantar a cabeça e os olhos e mirarmos nas possibilidades e não nos problemas ao nosso redor, confiando que Ele nos conduzirá a uma situação melhor, porque Ele tem uma para nos dar. Podemos ser tentados a dizer: de que vale isso? E simplesmente desistir, em vez de seguir em uma nova direção como fez Abraão. Mas o Senhor está constantemente nos exortando a levantarmos nossos olhos, nossa cabeça e nosso coração para fazermos um inventário das nossas bênçãos, não dos nossos problemas. Deus nos incentiva a olharmos para Ele porque Ele tem planos para nos abençoar e de nos fazer abundantemente prósperos. A despeito de como a sua vida tenha chegado até esse ponto, você só tem duas opções. Uma é desistir e abandonar tudo. A outra é seguir em frente. Se você decidir seguir em frente, mais uma vez terá somente duas escolhas. Uma é viver em constante depressão e infelicidade. A outra é viver com esperança e alegria.
Escolher viver com esperança não significa não ter de enfrentar decepções ou situações desanimadoras outra vez. Significa apenas que você decidiu não permitir que elas o afundem. Em vez disso, você levantará os olhos, as mãos, a cabeça e o coração. E não olhará para os seus problemas, mas para o Senhor, que prometeu cuidar de você, levando a abundância e a vitória. Eu posso fechar por aqui e encerrar, eu não sei vocês. Eu gosto que vocês estão aqui comigo. Eu gosto que vocês estão aqui. Sabe por quê? Quando eu falava que a Biblinha Rosa me trazia as respostas, vocês ficavam assim. Não ficar? Eu conheço vocês. Agora me fale. Me falem. Me falem. Qual é a chance? Eu amo. Thalita, tá ó. Ai, gente do céu. Olha a quantidade de páginas que existe numa Bíblia. Qual a chance do que eu começo a falar que o Espírito Santo traz no começo ser exatamente o que está falando na página? Tem alguém duvidando de Deus aí, provavelmente. Tá aqui. Nós vamos ler trecho por trecho, para entrar na tua cabeça, na tua alma, no seu coração. Embora nessa vida existam pessoas que nos põem para baixo. Normalmente, gente, essas pessoas às vezes estão na nossa família. Que Deus está falando, vai existir. Eu sou teu pai, gente, o louvor que tá tocando. Ai, arrepiei inteira. É que eu não posso pôr a letra, senão o Instagram derruba aqui. Mas o que Deus tá falando? Existem pessoas que nos põem pra baixo. Não vai mudar. Ah, porque não sei o que, agora eu tô com Jesus. As pessoas vão continuar existindo e colocando você pra baixo. Gente, as pessoas que não andam para justificar o fato delas não andarem, ela vai querer que você pare. Então, existe uma coisa que assim, ó, toda vez que eu vou para Orlando, eu ouço de alguém a seguinte frase: mas vai fazer o que lá de novo? Eu vou viver minha vida, minha filha. Que eu sou excelente em não desperdiçar ela. Excelente. O que você faz com excelência? Não desperdiçar a minha vida. Sou excelente em fazer isso. Aí você vê, eu tô indo pra Orlando e a pessoa faz o quê? Pra quê? Ou seja, independente do que você vai fazer, gente, vai existir alguém tentando te colocar pra baixo. Você vai ficar ouvindo? Ah, Deus manda, é assim que funciona. Deus manda um puta de um projeto no teu coração. Olha que céu maravilhoso, gente. Deus manda um baita de um projeto no teu coração. Aí você arrepia, você se emociona, você chora, você... Meu Deus, o Espírito Santo me trouxe. Eu tava esperando um tempão por isso. Aí você senta tomar um café com a sua mãe. Aí sua mãe fala assim, nossa filha, mas pra que você vai fazer isso? Ai, você já tem as crianças pra cuidar, já trabalha. Pra quê? Você vai fazer isso? Entendeu? Aí, aquele projeto que o Espírito Santo te deu pra você, abençoada, pra abençoar a sua casa, pra você ir realizar seus sonhos, pra você fazer não sei o quê. Aí você tá toda inspirada, você já sabe até o nome da sua empresa nova, do projeto novo que o Espírito Santo te deu. Aí você senta com alguém, aí sua mãe, normalmente até com a mãe. Você senta, mãe, você não sabe. O Espírito Santo me deu um projeto incrível.
Gente, quando eu falei do entre mãe e madrasta para algumas pessoas de perto, vocês acham que todo mundo olhou para mim e falou assim: nossa, que incrível, vai curar tantas famílias? Não! Só que vocês esperam que todo mundo faça assim, ó. Isso! Vai lá! Bora! Arrasa! Dá seu show, gata! Gente, vocês estão iludidas na vida. Tudo que as pessoas não vão fazer é isso. E principalmente porque algumas te amam muito. E como elas te amam muito, sua mãe não fala isso porque ela não te ama. Ela fala isso porque ela fala assim: meu Deus, e se alguém não gostar do que minha filha tá fazendo? Ela vai ser julgada, coitada, ela vai sofrer. Minha filha, do chão você não passa. Se alguém te julgar... Nós estamos aqui numa live de devocional, mas... I don't care, não liga, não ligo, entendeu? Quando falam direto com a gente ainda é menos pior, que costumam cochichar umas com as outras. Mãe, te deixa falando, gente. As pessoas estão falando de você com os óculos de vida delas. Então, quando alguém botar você pra baixo, você vai fazer igual um mestre espiritual maravilhoso que eu conheci pessoalmente. Carlão, pedreiro do meu pai. Carlão, tudo, absolutamente tudo que você falava pro Carlão, o Carlão falava assim: ah, é? Olha, Carlão tá estourando a guerra. Ah, é? Olha. Carlão ganhei na Mega Sena. Ah, é? Olha. É isso. Bom dia, Erika. Olha. Tá com projeto. Olha. Entendeu? Érica, provavelmente você entrou agora, só que a gente acabou de ler Mulher de Provérbios, então a sua lição de casa é: hoje você vai abrir sua Bíblia, ler Mulher de Provérbios, ouvir o que Deus está falando com você, ver o que falta você fazer dentro desse casamento e ver o que falta você transformar em você, e você vai orar pelo seu casamento. Ore por ele. Jejue por ele. Nós estamos no 3º dia de jejum e oração. Venha com a gente. Vamos ter 30 dias de jejum. Aqui tem mais 27. Então, mulher, jejum. Mas voltando aqui, gente, é isso. As pessoas vão te colocar pra baixo o tempo todo. Agora, se você tá aqui agarradinha na Bíblia, Provérbios 31, isso, tá? Obrigada. Carlão maravilhoso. Sabe assim, mestre espiritual, Carlão, me ensinou tanto. Esses dias eu li um meme no Instagram que era dicas que uma mãe tava dando pra uma filha. Filha, seja sonsa às vezes, a sonsa é mais feliz. Falaram no seu projeto? É. Tá bom. E você não ouve, você joga fora. Mas o texto diz: embora nesta vida existam pessoas que nos põem para baixo, também existem aquelas que nos levantam. Vocês estão entendendo que isso aqui é um levante? Que eu tô levantando vocês aqui, vocês vão levantar outras pessoas. É tão louco que essa semana aconteceu algo que mexeu muito com a minha família e logo em seguida veio que você iria fazer essa live. Realmente não temos duvidar de Deus, minha filha. No Salmo 31, o salmista diz que apesar da situação extrema, ele não está desesperado e nem ficando deprimido porque a sua confiança está no Senhor. Aquele que o faz andar de cabeça erguida. Às vezes, você não ergue sua cabeça por causa de tudo que você já viveu na sua vida. Aí uma parte de você sente que não tem direito de erguer a cabeça. Eu fui ruim, eu já traí, eu já fiz isso, já fiz aquilo, parece que você tem uma vergonha. Deus já te limpou, Jesus já te limpou, para. Ele faz você andar de cabeça erguida.
Quando estamos deprimidos, tudo à nossa volta parece desmoronar. Perdemos nossa força, nossas cabeças e mãos e nosso coração começam a pender para baixo. Até os nossos olhos e a nossa voz se abaixam. Ficamos abatidos porque olhamos para os nossos problemas em vez de olharmos para o Senhor. Gente, quando vem o caos, parece que só tem o caos. E é muito engraçado. Porque tem horas que vocês vêm me contar o que tá acontecendo de caos. Porque vocês começaram um jejum, né, gente? Vai fazer aqui, ó, mexer pra limpar, pra arrumar o rolê. E aí, às vezes, vocês me contam desesperado que aconteceu alguma coisa. E eu tô assim, ó, na paz do Senhor, porque eu sei. Ele tá fazendo tudo. Independente do que esteja nos deixando abatido, o Senhor nos encoraja em toda a sua palavra a levantarmos nossas cabeças e mãos e olharmos para Ele. Encontramos um desses muitos exemplos quando Deus diz a Abraão que havia sido enganado. Deus fala assim para Abraão: levanta os olhos e olha ao redor em todas as direções. Pois estava lhe dando como herança toda a terra que ele podia ver. Toda a terra que ele podia ver. Vocês têm noção do que é? Toda a terra que ele podia ver? Abraão estava assim, ó. Pô, como a gente fica quando a gente é enganado por alguém? Vocês gostam? Eu odeio. Esqueceram que quando foram procurar Jesus, ele não estava mais lá, ele já tinha ressuscitado. E eu que fiquei doente, quem tá é minha filha. Pedi sabedoria a Deus para colocar os amigos de Deus em nossas vidas, que nos venha se aproximar cada dia de Deus e Ele ir nos curando e ir nos levantando. Deus amém? É isso, gente. Agora, Abraão tava como? Pistola da vida, triste, magoado, chateado, deprimido, com a voz baixa, com a cabeça baixa, com tudo baixo. Deus falou assim: Abraão, meu filho, tá olhando pra baixo pra quê? Olha, e ainda Deus faz o quê? Dá um 360 aí, meu filho. Olha para todos os lados. Deus não fala assim: olha só pra frente, aquela terra ali lá no fundinho. Sabe aquela votorantinha ali é sua? Não. Ele dá um 360 até onde os seus olhos puderem ver, em todas as direções. Eu estou te dando. Ainda, o salmista diz: abram-se os portais, abram-se as portas antigas, para que o Rei da Glória entre. Ele vai abrir portas para você, minha filha. Entendeu? Ai, será que Deus vai fazer para mim? Vai abrir portas para você. Só que se você estiver aqui, ó, não tá ouvindo. Às vezes vocês estão assim, ó, Deus tá falando assim: olha, minha filha, olha em volta que eu vou te dar. E você tá assim: coitadinha de mim, fui enganada. Você acha que Deus erra quando você foi enganada? Você acha que Deus erra quando você foi traída por uma amizade ou por alguém? Deus não erra. O justo não se justifica, mas é uma tentação. Gente, quando eu passei por uma situação na minha vida em que eu me senti traída por alguém, o mundo, todas as pessoas em minha volta falavam assim: você tem que abrir um processo. Você tem que abrir um processo. Processa ela, processa. Não é justo, não é justo. Aí eu calei as vozes do mundo, orei, pedi pro Espírito Santo: me mostra. Não foi justo. E veio qual frase? O justo não se justifica. E eu te darei porção dobrada, de dupla honra. Ao invés de humilhação e vergonha, eu te darei dupla honra. Nos últimos 2 anos, tudo o que eu tô vivendo é a honra de Deus. É a resposta da palavra desse dia. Tudo que essa pessoa me tirou financeiramente, Deus já me deu nem sei quantas vezes mais. Perdi as contas. O quanto Deus me mimou, tudo que eu perdi em relação a desfrute, se eu posso dizer assim, para não expor,
Deus me deu em dobro, em triplo. Eu tinha perdido uma viagem, Deus me deu 3. Por isso que eu falo, não olhem para a carteira de vocês. Eu ganhei 3 viagens internacionais, basicamente. Então, o justo não se justifica e ele devolve, gente, para nós. Quando a gente é enganado, quando a gente é traído, quando a gente vive essas coisas. Essas instruções são importantes e devem ser lembradas por nós hoje. Quando as pessoas nos decepcionam, Deus quer que, em vez de ficarmos desanimados e deprimidos, decidamos levantar a cabeça e os olhos e mirarmos nas possibilidades e não nos problemas ao redor, confiando que Ele nos conduzirá a uma situação melhor, porque Ele tem uma melhor para nos dar. Podemos ser tentados a dizer, mas de que vale isso? E simplesmente desistir de uma vez. Mas o Senhor está constantemente nos exortando e levantando os nossos olhos, nossa cabeça e o nosso coração para fazermos um inventário de nossas bênçãos. Sabe o que é inventário? É você botar lá tudo que você já viveu. Um bom exercício para vocês fazerem hoje, um inventário de bênçãos. Volta lá para a época que você estava toda cagada na vida. Começa desde lá seu inventário. Tudo que Deus fez. Talvez você perceba que o relacionamento que você tem foi uma bênção. Que seus filhos que deixam você maluca gritando são uma bênção. Você vai se lembrar das suas bênçãos. Faça um inventário das suas bênçãs. E não dos seus problemas. Porque assim, se eu falar pra você qual problema você tá vivendo hoje, você vai assim, esse, não sei o que. Aí se eu falar assim, e as bênçãos? Você vai... Deus nos incentiva a olharmos para Ele, porque Ele tem planos de nos abençoar e de nos fazer abundantemente prósperas. Vocês não querem ser prósperos? Pois Ele tem planos para isso. Só que se você ficar a Maria do bairro só se lamentando, ó céus, ó terra, sofri um relacionamento abusivo, ele me traiu, ele me abandonou, ele não sei o que, ok, foi uma parte da sua vida, agora levanta a cabeça e para onde você olhar eu vou te dar. Ok, uma parte da sua vida, mas levanta a cabeça, porque Deus tem planos para fazer abundantemente próspera. Só que você precisa deixar Ele fazer abençoado. E sabe como você deixa Ele fazer? Quando o Espírito Santo tá falando assim, se move. Se move de lugar, aí seu tempo já acabou. Aí você fica assim, não. Mas como eu vou deixar essa empresa, meu chefe, meu não sei o que, essa casa, não sei o que. Se move. O que Deus fala? Saia da sua casa, saia da sua terra e da sua parentela. É isso que Ele fala. Saia da sua terra e da sua parentela. Às vezes um trabalho, ele vira uma parentela. Parece que vira a nossa família e a gente fica assim de abandonar, né? De sair, de mudar, de crescer. Saia da sua terra e da sua parentela. Todas as vezes que Deus quis mover alguém foi para que essa pessoa crescesse, porque perto dos nossos pais, em lugares onde a gente já está conformado, a gente não cresce. Saia da sua terra e da sua parentela. Se mova. Se mova. Isso é permitir que Deus nos faça abundantemente prósperas. A despeito de como a sua vida tenha chegado aqui, até esse ponto. Ou seja, gente, não interessa o que aconteceu. Resumindo, outras palavras aqui, bíblicas. O que aconteceu na sua vida. Não muda, entendeu? Independente do que aconteceu na sua vida, você só tem 2 opções. Uma é desistir e abandonar tudo. A outra é seguir em frente. Eu vou seguir em frente, imagina. Tá, decidiu seguir em frente. Mais uma vez você vai ter 2 escolhas.
Uma, viver em constante depressão e infelicidade. A outra é viver com alegria e esperança. Minha filha, confundiu o inimigo. É confundir o inimigo. Tá um caos. Rê do céu. Apareceu conta que eu não sei de onde. Rê do céu. Meu marido tá passando questão do trabalho. Rê do céu. Parece que a casa tá caindo. Eu não sei o que tá acontecendo. Apareceu uma doença. Sabe como você vai viver esse dia? Com esperança e alegria. E não porque você ignora o que está acontecendo, mas porque você sabe que não tem nada que você possa fazer em algumas situações. Existem dias, gente, que a maior cura que você possa fazer por algo ou por alguém é viver com alegria e esperança. Eu hoje confundi o inimigo com muito viajar. É um bom jeito de confundir inimigo, amiga. Escolher viver com esperança não significa não ter de enfrentar decepções ou situações desanimadoras outra vez. Significa apenas que você decidiu não permitir que elas afundem. Ou seja, você vai viver, gente. A gente vai viver, isso é a vida. Até seu último dia aqui nessa terra, você vai viver frustração e decepção, porque as pessoas ainda vão continuar sendo seres humanos. Dignas de erro, dignas de acerto, elas ainda vão continuar sendo seres humanos. Então, escolher viver com esperança não significa que você não vai enfrentar algumas coisas. Mas significa que quando você enfrentar, você vai enfrentar com esperança e alegria. Porque você sabe que Deus tem planos de te abençoar e de fazer abundantemente próspera. Em vez disso, você levantará os olhos, as mãos, a cabeça e o coração. E não olhará para os seus problemas, mas para o Senhor que prometeu cuidar de você, levando a abundância e vitória. E aí, gente, levantar os olhos, as mãos e a cabeça. Levante as mãos, declare sobre a sua vida, declare sobre a questão que você está passando. Declare, porque às vezes, gente, uma situação que parece ser quase um leito de morte, ele é um renascimento para uma vida nova, boa. Quantas vezes Deus te colocou em situações que você pensou assim, meu Deus, como eu vou sair disso daqui? E você saiu e viveu uma outra vida. E você deu conta. E talvez se você puxar na memória, você vai se lembrar de algo que durante o tempo foi sofrimento para você, mas que Deus fez. E talvez você só estava precisando se lembrar disso e fazer como Deus pediu para Abraão. Levanta os olhos e olha ao redor. Em todas as direções, pois eu estou lhe dando como herança toda a terra que pode ver. Deus quer te presentear. Jesus quer te mimar. Então levante a cabeça. Nada é à toa, né, gente? Quando a gente começa isso aqui, começa as pessoas falarem do nada, uma palavra, mandar uma oração. Ui, meu Deus, quase deu um iPad. E nessa madrugada, a mãe me mandou uma oração. Então, eu vou lendo aqui e você vai repetindo aí na sua casa. Senhor meu Deus,
Hoje eu me coloco na tua presença com o coração aberto. Tira de mim toda a ilusão desse mundo, toda a vontade de viver apenas para o que é passageiro. Não permita, Senhor, que eu me perca nas coisas materiais, nem que eu coloque minha segurança no dinheiro, nas conquistas ou na aparência. Dá-me um coração sábio, que reflete, que entende o verdadeiro sentido da vida. Que eu nunca viva no automático, esquecendo de Ti. Mesmo que eu conquiste muitas coisas, que eu nunca perca o mais importante, a Tua presença. Senhor, eu sei que tudo nessa vida passa, mas a minha alma pertence a Ti. Resgata-me sempre que eu me afastar. Traz-me de volta quando eu me distrair com o que não é eterno. Ensina-me a viver com propósito, com fé, com humildade e com os olhos voltados para o céu. Que a minha vida não seja vazia por dentro, mas cheia da Tua graça, da Tua paz e do Teu amor. Eu confio em Ti, Senhor, hoje e sempre. Amém. Em nome de Jesus. Agora que me manda essa mensagem quase 2 da manhã, a gente abre a Bíblia, manda a gente olhar para o céu, olhar para cima, e a oração termina com os olhos voltados para o céu. Se alguém precisar de mais alguma coisa para entender o sobrenatural, vocês me falem. Se hoje não foi suficiente, não sei o que será, gente. Todas bem, gente? Tudo certo? Ai, gente, esqueci de novo para mandar vocês enviarem essa live para as pessoas, né? Esqueci, gente, esqueci mesmo. Amanhã vocês enviam, tá? Solta o dedo aí. Amanhã estaremos aqui às 6 da manhã no nosso bate local, bate horário. Tenham um sábado abençoado, maravilhoso. São 7 da manhã, eu creio que muitos filhos, maridos e companheiros ainda não acordaram. Então ainda dá para você montar sua mesa de café, preparar algo bom. Se tiver uma padaria aí perto, comprar um pãozinho fresco. Passear num parque, passear no Campolim com suas filhas hoje. Leva elas lá, pega a bicicleta, bota no carro, vai. Aproveitem, gente, que o dia de hoje, assim como todos os outros, é um milagre. Sempre é um milagre. Deixa eu tirar uma foto. Abençoado, gente. Aproveitem muito. Até amanhã. Vejo vocês amanhã. Falem para as amigas da live. Mandem para cá. E vamos levantar mais mulheres. Sejam as pessoas que levantam as outras pessoas, tá? Conto com vocês para isso, gente. Beijo a todas. Até amanhã.